No Saber Direito desta semana, a professora Fernanda Giovanelli traz um curso sobre o direito processual civil. Durante as 5 aulas, serão abordados os atos processuais e prazos, a formação e suspensão do processo, a petição e a admissibilidade da inicial. Está no ar a aula 2. Bem-vindos novamente. Vamos dar continuidade então ao nosso assunto. Professora Fernanda Giovanelli, professora de Processo Civil e Direito Civil, advogada também na área civil. Na primeira aula nós falamos sobre atos processuais. O que é atos processuais? Quais são os tipos de atos processuais? Atos das partes, escrivão ou chefe de secretaria e atos ou pronunciamento do juiz. Vimos aí os seus requisitos dos atos processuais, o que eles podem ter, o que eles não podem ter, quais são as formas dos atos processuais, lembrando sempre do princípio lá da instrumentalidade das formas. Em regra, não há forma para se produzir o ato processual, a não ser que a legislação traga aí uma determinada formalidade para o ato. Mas mesmo que ela traga uma formalidade para o ato, não há necessidade de se preocupar, salvo, ou seja, somente se eu atingir a finalidade com aquele ato processual. Vimos então que ele tem que ser redigido em português, vimos que os atos serão publicizados, porém nem todo o conteúdo, nem todo o ato será publicado. Vimos aí que eles são praticados em dias úteis, vimos aí o que é dia útil, né? Dia útil é aquele dia que não é feriado, seja um feriado simples ou seja um feriado especial, ou seja um feriado nacional, local, estadual, distrital, municipal, ou seja um feriado forense, um feriado da própria justiça. Vimos o horário que esse ato processual deve ser praticado, levando em consideração aí 6 da manhã às 8 da noite, esquece essa questão de aurora ao crepúsculo, isso aí fica aí para qualquer outro tipo de livro, filme que você esteja vendo, sempre de 6 às 8, e vimos aí outras questões com relação a atos processuais. Na aula de agora, veremos então aí a questão de prazos. O que são os prazos e para que existe prazo, né? Prazo nada mais é do que um período, né? Vamos dizer assim, um trecho de tempo entre um ato processual e outro. Então, o que vem a ser prazo? O prazo, e para que o prazo existe? O prazo ele é colocado dentro do processo, tá? Com relação a atos processuais, única e exclusivamente para que dê uma materialidade, uma aplicabilidade ao princípio da duração razoável do processo. O que é o princípio da duração razoável do processo? O princípio da duração razoável do processo, ele vai dizer que o processo tem que ter uma duração razoável. Tá, mas o que é razoável? Professor, aquilo que não demora muito e não é muito rápido. Sim, e o que é razoável? Razoável é aquilo que eu consigo ser eficaz e eficiente ao mesmo tempo. Não está ajudando. Tá. O que é ser eficaz e eficiente? Eficaz é quando você consegue atingir o objetivo independentemente dos seus esforços. Você pode se esforçar muito, ou gastar muito, ou se esforçar nada, gastar nada, mas o objetivo, o final, o produto é que é o foco. Isso é você ser eficaz. E o que é você ser eficiente? Ser eficiente não é só o produto final, mas todo o meio do caminho. Ou seja, é o que a gente chama de custo-benefício. Eu preciso chegar ao final, mas eu preciso verificar quais são os insumos, quais são os elementos que eu estou gastando nesse meu caminhar. Para que eu tenha uma duração razoável do processo, eu preciso ser os dois, eficaz e eficiente, ou seja, eu preciso ter uma efetividade. Eu preciso ter a decisão, uma decisão que seguiu todas as regras processuais, todos os ditames legais, ou seja, eu preciso chegar ao final do processo, mas eu não posso chegar ao final do processo sem me preocupar com a caminhada, sem me preocupar com quais foram os gastos que eu tive ali. E para controlar essa caminhada, eu tenho o que a gente chama de prazo. Então, o que vem a ser prazo? Vamos verificar. Prazo, então, é a quantidade de tempo entre um ato processual e outro. Então, todas as vezes que eu vou praticar um ato processual ou que eu pratico um ato processual, o próximo ato processual ele só vai ser praticado depois que for dado à parte
ao juiz ou até mesmo escrivão ou chefe de secretaria uma determinada quantidade de tempo para a prática desse ato. Então, todas as vezes que a gente fala de prazo, a gente está falando nada mais, nada menos de que uma quantidade de tempo entre um ato processual e outro. Quando eu inicio o processo, quando eu começo um processo, o judiciário recebendo esse processo já inicia ali um prazo. Que prazo? Um prazo para o escrivão autuar o processo, ou seja, dar uma numeração para ele, um prazo para que ele mande o processo para um juiz. Quando o juiz recebe, já inicia um prazo para o juiz analisar aquele documento que foi iniciado o processo, que é a petição inicial, que a gente também vai ver mais para frente. Depois que começa esse prazo, que ele analisa a petição inicial, ele devolve para o escrivão ou chefe de secretaria, que já inicia um outro prazo para que ele analise questões e chame, caso seja necessário, uma parte ou a outra parte para praticar um outro ato processual e assim sucessivamente. Então, quando a gente fala de prazo, prazo nada mais é do que essa quantidade de tempo entre um ato processual e outro. Quais são os tipos de prazo que existem no nosso Código de Processo Civil? Eu posso dividir aí o prazo em 4 tipos de prazo, tá? Nós vamos ter os prazos próprios, prazos impróprios, prazos dilatórios e prazos peremptórios. Quando a gente fala de prazo próprio e prazo impróprio, a gente vai falar de para quem aquele prazo deve ser destinado. Prazo próprio é os prazos que são impostos, dados às partes. Então, todas as vezes que as partes devem praticar algum ato processual, aquele prazo vai ser próprio da parte. E o que é esse prazo próprio? É o prazo que é dado à parte para que ela possa produzir o ato processual. Quando a gente fala de prazo impróprio, a gente está destinando o prazo para o juiz e seus auxiliares, ou seja, para o juiz, para o oficial de justiça, para o escrivão, para o chefe de secretaria, para todas as pessoas que participam do processo, ajudando, auxiliando o juiz. E qual é a diferença básica de um prazo próprio para um prazo impróprio? Basicamente, são as consequências de não prática do ato. Quando eu tenho um prazo próprio, um prazo destinado à parte, se a parte não pratica o ato, ela fica proibida de praticar o ato fora daquele prazo. Como assim, professora, proibida? Significa dizer que se o prazo passou, a parte não pode praticar? Em regra, de forma bem objetiva, seria isso. Mas e se ela praticar? O que acontece? Se ela praticar, aquele ato não será considerado. Por quê? Como eu expliquei, não posso atingir o objetivo de qualquer forma. Eu preciso dar o quê? Uma responsabilização às partes, até mesmo para que ao final ela não reclame, fale que o processo ocorreu de qualquer forma, o processo foi feito de qualquer forma. E para que também o processo tenha uma duração razoável, suficiente para que tudo seja analisado dentro de um período tranquilo, para que as decisões sejam tomadas em conformidade. Então, quando eu falo que o prazo é próprio, significa que a parte tem que praticar o ato dentro daquele prazo, sob pena daquele ato se praticado fora, não ser considerado. O nome que a gente dá para isso é preclusão. Mais um P na vida do aluno, né? Todas as vezes que o aluno começa o processo civil, ele fica angustiado, porque começa a aparecer os P's, né? Preclusão, perempção, prescrição, não. A gente está falando aqui de preclusão. O que é a preclusão? A preclusão é quando a parte tem um prazo, tá, para praticar determinado ato e ela simplesmente não pratica o ato em conformidade com o prazo. Quando acontece isso, preclui o direito da prática do ato, não prescreve, preclui. Significa que ela pode praticar? Não. Mas e se ela praticar? Não vai ter nenhum tipo de validade, não vai produzir nenhum tipo de efeito. O juiz vai receber, vai verificar o prazo e vai falar assim, não, foi praticado fora do prazo, então eu não vou considerar esse ato. Perfeito? E o ato impróprio? O ato impróprio é aquele ato que é praticado pelo juiz e pelos seus auxiliares. Qual é a principal característica do ato impróprio? É que por mais que ele tenha prazo para ser praticado, se o juiz ou o seu auxiliar pratica fora do prazo,
mesmo assim não será descartado o ato. Significa dizer que o prazo impróprio, ele não incide sobre ele a preclusão. Então, quer dizer que, professora, se o juiz praticar um ato fora do prazo, mesmo assim aquele ato será considerado válido, terá eficácia, irá produzir os efeitos tranquilamente. Mas aí não é justo. Vamos pensar melhor. Eu, como parte, não sou eu que tenho interesse em agir, em acionar o judiciário? Sim. Eu tenho vários processos ou eu só tenho aquele processo? Em regra, professora, eu só tenho aquele processo. Então, vamos colocar da outra parte. E o juiz? O juiz só tem aquele processo ou ele tem vários processos? Em regra, então, se ele tem vários processos, a probabilidade dele não conseguir cumprir os prazos é pequena ou é um pouco maior? É um pouco maior. E outra, qual é o seu interesse quando você aciona o judiciário e inicia um processo? Não é ter uma decisão? Não é ter um resultado? Não é, na verdade, resolver o seu problema? Se todas as vezes, por algum motivo, às vezes excesso de trabalho ou até mesmo pela complexidade da causa, o juiz não conseguir manifestar o seu ato ou pronunciamento judicial dentro daquele prazo, e se ele faz isso após o prazo, não tivesse nenhum tipo de validade, não produzisse nenhum tipo de efeito, como que você ficaria? Então, a ideia de ter esses dois tipos de prazo é justamente para dar uma efetividade ao devido processo legal. Se você aciona o judiciário procurando uma decisão, uma solução para o seu caso, nada mais justo do que você, que é o interessado, cumprir os prazos e, quando não cumprir, não ser considerado. Mas o juiz e seus auxiliares, em razão, às vezes, da quantidade de processo e da complexidade das causas, ele pode, mesmo não respeitando o prazo, conseguir ter uma validade, uma efetividade. Agora, não se esqueça, não é porque o juiz perdeu, entre aspas, o prazo, é que ele não deve se justificar. Todas as vezes que o juiz perde um prazo ou extrapola um prazo, a depender da quantidade, na maioria das vezes ele se justifica dentro do próprio processo por que aquele ato está sendo produzido fora do prazo. Até mesmo para que ele dê à parte vamos dizer assim, uma satisfação com relação ao porquê o processo dele está durando mais do que o prazo que efetivamente deveria durar. Então, não se esqueça disso. Continuando com relação aos prazos, a gente observa que, além de prazos próprios e impróprios, nós temos os prazos dilatórios e os prazos peremptórios. O que são prazos dilatórios e prazos peremptórios? Prazos dilatórios e peremptórios, o dilatório é aquilo que eu posso dilatar, eu posso ampliar o prazo sempre que houver a necessidade. E quem é que vai fazer isso? O próprio juiz. E quando que ele faz isso? Sempre que houver a necessidade de aumento do prazo em razão de complexidade da causa. Os peremptórios são aqueles que não podem ser ampliados, em razão até mesmo de não autorização legal, ou seja, a própria lei não autoriza essa ampliação do prazo. Só que aqui nos prazos dilatórios e peremptórios, nós já temos algumas posições da doutrina com relação a não vou dizer necessidade, mas uma importância tão grande na classificação entre prazos dilatórios e prazos peremptórios. Em qual sentido? Com o novo código, não tão novo assim, mas com o atual Código de Processo Civil, existiu ou veio a ser implementado um instituto chamado calendarização dos prazos processuais. Vamos verificar. Lá no artigo 191 do Código de Processo Civil, nós temos a possibilidade, das partes, juntamente com o juiz, montar um calendário de prazos processuais. Como assim? Lá no 191 vai dizer assim: de comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais quando for o caso. Ou seja, no Código de Processo Civil vigente, os prazos processuais, por mais que a legislação já tenha definido previamente quais são os prazos para determinados atos processuais, o próprio Código deixou a cargo das partes do juiz a possibilidade de definir quais serão os prazos para os atos processuais. Dando continuidade, no parágrafo 1º, ele fala: o calendário vincula tanto as partes e o juiz, e os prazos neles previstos somente serão modificados em casos excepcionais devidamente justificados.
Então, podemos observar que, apesar da lei dizer ou trazer prazos que podem ser dilatados, ou seja, podem ser estendidos, e prazos peremptórios que não podem ser modificados, a própria legislação traz a possibilidade legal de calendarizar os prazos processuais. Isso a doutrina chama de a excelência, o máximo de aproveito ou o máximo da essência do princípio do devido processo legal e da economia processual. Isso significa dizer que as partes podem se reunir com o juiz e efetivamente puxar um calendário e já determinar o prazo para a defesa, prazo para as audiências, prazos para possíveis decisões, ou seja, eu consigo já deixar previamente estabelecido início, meio e fim do processo, sem a necessidade, inclusive, de futuras intimações para os atos, porque já está previamente determinado. É como se eu chegasse, sentasse com a outra parte, sentasse com o juiz e falasse assim, olha, o processo inicia hoje e daqui a 7 meses e 1 semana o processo vai terminar. Eu já tenho todos os dados, todas as datas, todos os horários previamente estabelecidos previamente. E aí, diante desse artigo 191, diante desse novo instituto chamado calendarização dos atos processuais, é que a doutrina verifica que a classificação em prazos dilatórios e prazos peremptórios não teria tanta justificativa mais em razão da possibilidade de eu alterar em comum acordo, partes e juiz, possíveis e futuros prazos processuais. Perfeito? Não quer dizer que não exista mais essa classificação. Essa classificação existe, porém a doutrina começa a verificar que esse tipo de classificação não teria tanto mais impacto quanto tinha anteriormente. Quando a gente fala de prazos próprios e prazos impróprios, a gente tem que observar a seguinte questão. Todas as vezes que a lei traz um prazo para a parte tem que observar aquele prazo. Todas as vezes que a legislação traz um prazo para o juiz e seus auxiliares, ele também tem que observar aquele prazo. Mas aí fica a questão, para um questionamento e uma reflexão. E como fica o Ministério Público, professora? O Ministério Público, como é que ele funciona com relação aos prazos dentro do processo civil? O Ministério Público, ele é parte ou ele é auxiliar do juiz? O Ministério Público tem um prazo próprio ou o Ministério Público tem um prazo impróprio? Exatamente. Vai depender do posicionamento do Ministério Público diante do processo civil. Se o Ministério Público agir como parte, ou seja, ele for um autor de uma ação coletiva para resguardar direitos aí coletivos, ele vai estar no processo como parte. E como parte, o prazo dele será próprio. Significa dizer que se ele não atender ao prazo e praticar o ato posterior ao prazo, o prazo dele o ato dele não será tido como eficaz, não produzirá os efeitos cujo qual ele quis. Mas se ele tiver como auxiliar do juiz, ou seja, auxiliar da justiça, quando ele funciona como custos legis, ou seja, como fiscal da lei, nos casos em que, por exemplo, eu tenho um incapaz, nos casos de ações de família, nesse caso o prazo dele fica igual ao prazo do juiz, um prazo impróprio. E aí as manifestações do Ministério Público, mesmo que não atendam aquele prazo cujo qual a lei estabeleceu, mesmo praticado posteriormente, ele poderá sim produzir os efeitos ali cujos quais ele tinha a intenção. Então, sempre lembre que quando a gente fala de processo civil, o Ministério Público quase não participa, mas quando ele participa, é preciso observar com relação aos prazos qual é o papel do Ministério Público dentro do processo. Se for um papel de parte, o prazo dele é próprio. Ele precisa observar a questão do prazo, ou seja, da quantidade de tempo que foi dado a ele para a prática do ato. Agora, se ele não tiver como parte, se ele tiver apenas como um fiscal da lei para garantir a aplicabilidade e os direitos da pessoa que ele estiver ali tutelando, aí sim, aí o prazo dele seria impróprio e aí não seria um prazo com possibilidade de não ser ou não produzir ali os efeitos cujos quais aquele ato foi praticado. Ainda sobre prazo, a gente tem que observar o seguinte, determinadas partes, a depender da sua especificidade, ou seja, do papel que ela está desempenhando ali,
o prazo poderá ter uma contagem especial. Então, quando a gente fala de uma parte comum, sem nenhum tipo de resguardo legal, uma pessoa com um advogado, por exemplo, particular, o prazo dela é um prazo comum. Ele não tem nenhum tipo de especialidade ou especificidades. Só que quando a gente fala de partes que estão sendo assistidas por entidades que têm uma característica especial, os prazos também serão um pouco diferenciados. Como assim? Quando eu tenho uma parte que está sendo assistida pela Defensoria Pública ou até mesmo por questões assistenciais, essas partes elas terão o prazo contado em dobro. O que significa isso? Se a lei deu um prazo, por exemplo, de 15 dias para que a parte produza determinado ato, essa parte terá então um prazo contado em dobro. Ao invés de ser 15 dias, serão 30 dias para a prática do ato. Isso acontece só com a Defensoria Pública? Não. Isso acontece com a Defensoria Pública e também com os núcleos de prática jurídica. É mesmo? Sim. Os núcleos de prática jurídica, os famosos NPJs, também contam aí com um prazo contado em dobro, bem como as defensorias públicas. E qual é a justificativa disso, professora? A justificativa disso é justamente a questão da assistencialidade e da não individualização do atendimento com relação a essas entidades assistenciais. Quando você vai num NPJ ou quando você vai numa defensoria pública, você não fica vinculado à pessoa que te atendeu, mas sim à instituição. Então, quando você vai à Defensoria Pública, ou quando você vai ao NPJ, quem te atende não é a pessoa com quem você está conversando, mas é a instituição. E em razão disso e da quantidade de pessoas que é assistida por aquela instituição, é que há essa necessidade de ampliar, de dobrar o prazo para que ela consiga atender a todo mundo. Perfeito? Outra questão também com relação a prazo é com relação a forma de contagem de prazo no processo civil, tá? Quando a gente fala de processo civil, em prazos em geral, a gente tem a possibilidade de contar os prazos em anos, meses, dias e horas. Quando a gente fala anos, meses e horas, a contagem é corrida. Então, se eu tenho um prazo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, você vai contar isso de forma corrida. Um ano começa, vamos supor, no dia 1º de janeiro de 2023, e eu tenho um prazo de 1 ano, vai terminar 1º de janeiro de 2024. Se eu tenho prazo em meses, também vai contar em meses fechados. Se eu inicio no mês de março, vai terminar no final do mês de março. Se eu inicio em horas, eu vou contar em horas corridas. Se é de 7 horas, se o ato processual é dado para que eu produza a partir de 7 horas, 24 horas, se for publicado às 19, é até às 19 horas do dia seguinte. O que você deve observar é quando a gente conta o prazo em dias. Prazo em dias em processo civil, eles são contados em dias úteis. E, de novo, aí, a questão do úteis. O que são dias úteis? São aqueles dias que são contabilizados em dias que não são feriados e nem finais de semana. Então, observe que os prazos em dias em processo civil, eles são contados em dias úteis, tá? Então, se o prazo iniciou, a publicação se deu hoje, eu vou contabilizar, vamos supor, 15 dias, eu vou contar 15 dias, mas eu só vou contar os dias que são úteis dentro desse próximo período aí de tempo de 15 dias. Fora isso, eu não consigo contabilizar os outros dias, que são finais de semana, sábado e domingo, ou qualquer tipo de feriado que ocorra no meio da semana. Então, se eu tenho um ato processual que foi publicado, vamos supor, em uma segunda-feira, e eu tenho feriados ao longo da semana, eu vou contabilizando os dias úteis e pulando os dias não úteis, finais de semana e feriado, até chegar ao 15º dia aí da questão do meu prazo. Perfeito? E com relação a prazo, nós vamos saber como é que se chama, o que se define a questão da preclusão. O que é a preclusão? A gente já falou aqui de forma bem por cima, mas vamos aprofundar um pouco mais. A preclusão é quando um prazo próprio, ou seja, para a parte, não é cumprido com inconformidade com o prazo que foi dado a ela. E o que seria preclusão? Vamos ver. Preclusão nada mais é do que a perda pela parte da faculdade processual de praticar um ato. Ou seja, todas as vezes que a parte tem a faculdade
de praticar um ato e ela não o faz, o que eu estou diante do que a gente chama de preclusão. E preclusão eu tenho algumas espécies que são bem importantes que a gente veja. As espécies de preclusão eu tenho preclusão temporal, preclusão lógica e a preclusão consumativa. O que é a preclusão temporal? A preclusão temporal é aquela que ocorre pelo transcurso do tempo. O próprio prazo passa e a parte não faz nada. É aquilo que a gente chama de preclusão temporal. A preclusão temporal, então, é o transcurso do tempo. E a preclusão lógica? A preclusão lógica é aquela preclusão que fala que o ato anterior é incompatível com o ato posterior. Como assim? Não entendi. É simples. O ato que a parte pratica posteriormente é incompatível com o ato que ela praticou anteriormente. Ou seja, a preclusão lógica, todas as vezes que eu explico isso em aula, o aluno sempre fala assim, professora, o ideal seria o nome seria preclusão ilógica. Não. O nome é preclusão lógica. Exemplo. Vamos supor que eu faça um acordo. Eu entro com um processo, tá? E na discussão é marcada uma audiência de conciliação, faço uma proposta, a parte contrária faz uma contraproposta, há uma discussãozinha ali apenas para ajustar os termos do contrato, mas ao final é feito o acordo. O acordo é levado para o juiz homologa o acordo. Volto para casa e em conversa, geralmente é com o vizinho. Ele vira e fica assim, nossa, mas você fez um acordo muito ruim, esse acordo não vai ser bom para você. Na verdade, você entrou com o processo e no final das contas você acabou perdendo. Não, converse com o seu advogado, vai lá e se defenda. E diga que, na verdade, o que foi feito ali não tem nenhum tipo de vantagem para você. Pensando nisso, você conversa com o seu advogado e o seu advogado vai lá e apresenta uma defesa. Nesse caso, mesmo que essa defesa seja apresentada dentro do prazo cujo qual a lei deu para apresentar a defesa, essa defesa é um ato processual precluído ou precluso. Uma preclusão lógica. Por quê? Se você fez um acordo, do que você está se defendendo? Ou seja, ocorreu uma preclusão lógica porque o ato que você produziu posteriormente ao ato anterior, ele não é compatível. Se eu fiz um acordo, do que você está se defendendo? Então, por mais que você apresente a sua defesa dentro do prazo que a própria lei já tenha previsto, essa sua defesa será considerada precluída ou preclusa. Por quê? Porque está incompatível com o ato anteriormente produzido. Então, preclusão temporal é quando você simplesmente deixa transcorrer o prazo e não pratica nada. Então, vamos ao exemplo. Eu tenho um prazo para me defender. A legislação diz o seguinte, todas as vezes que a parte for intimada para apresentar defesa, ela terá 15 dias. Úteis ocorridos? Exatamente, prazo, dias úteis. Então, vão contar 15 dias úteis para que você apresente a defesa. Passa os 15 dias e você não faz nada. O que é isso? É a preclusão temporal. Transcorreu o prazo e você simplesmente não produziu o ato. Se eu produzir depois, não adianta. O ato já precluiu. Preclusão lógica, ato posterior é incompatível com o ato anterior. É o exemplo do acordo. Se eu faço um acordo, eu não posso posteriormente produzir nenhum tipo de ato que vá de encontro ao acordo. Por quê? Porque não é compatível a produção desses atos. Perfeito? E a última preclusão? A última preclusão é a preclusão consumativa. O que é a preclusão consumativa? Preclusão consumativa é a prática do próprio ato processual como previa a legislação. Uai, mas se eu pratiquei o ato processual como previa a legislação, por que é preclusão? Muito simples. Você produziu o ato processual antes do término do prazo que a legislação te deu. Vamos de novo ao mesmo exemplo da defesa. A legislação diz o seguinte, que o prazo para que o réu apresente a sua resposta, ou seja, o prazo para que o réu apresente a sua defesa é de 15 dias úteis. 15 dias úteis. O que acontece na maioria das vezes? Na maioria das vezes, a parte acaba pressionando o seu advogado a apresentar logo a defesa para que o processo ande mais rápido. Tudo bem. É possível? Faz algum sentido? Às vezes. E aí, nessa questão de apresentar logo a defesa, o que acontece? Se o advogado vai e apresenta a defesa ali no 5º, 6º, 7º dia,
No momento que ele apresenta a defesa, ocorre a preclusão consumativa. O que é isso? O ato consumou. E eu posso praticar outro ato depois? Não. Por quê? Porque o ato já foi consumado. Se eu praticar qualquer ato posterior àquilo, já precluiu de forma consumativa. Então, o que acontece na maioria das vezes no caso prático? O advogado, tendo 15 dias para apresentar a defesa, ele apresenta a defesa ali no 5º dia do prazo. Tá? Conversou com a parte já juntou todos os documentos, o advogado insiste em saber, tem certeza? Não tem mais nada que você quer falar? Não, não tem mais nada que eu pretenda falar. E apresenta a defesa no 5º dia útil do prazo. Perfeito? O que vai acontecer? É sempre assim. O advogado apresenta a defesa no 5º dia útil, chega lá no 12º, 13º, a parte vem, doutor, achei um documento que vai fazer toda a diferença na minha defesa. Podemos juntar, correto? O senhor disse que a gente tinha 15 dias e eu contei direitinho, ainda faltam 2. E o advogado vai chegar para baixo e falar assim, infelizmente, não posso fazer mais nada. Mas o senhor não disse que tinha 15? Pois é, mas como eu já apresentei anteriormente, eu não posso apresentar posterior porque o ato já precluiu de forma consumativa. Então, fica a dica, não é que o advogado gosta de fazer tudo no último dia do prazo, não. É porque o ideal é que a gente faça tudo próximo do final do prazo, porque fazê-lo antes causará uma preclusão consumativa. Então, as espécies de preclusão que nós temos são, eu tenho a preclusão lógica, a preclusão temporal e a preclusão consumativa. A preclusão lógica é aquela que ato posterior é incompatível com o ato anterior. A preclusão temporal é aquela que ocorre pelo transcurso do prazo, transcurso do tempo, sem nenhuma produção de ato processual. E a preclusão consumativa é aquela que ocorre quando, consumado o ato processual antes do término do prazo, eu não posso fazer outro, pois já consumou o ato, tendo então qualquer ato posterior ser considerado precluso. Com relação, então, a prazo e espécie de prazo, é isso que nós temos. Vamos ver agora como que eu faço a contagem do prazo dentro do processo civil. Quando a gente fala de contagem de prazo dentro de processo civil, a gente tem que observar o artigo 231 do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, no artigo 231, ele vai falar quando que começa o prazo. A partir de quando eu tenho que começar o termo inicial para a contagem de prazo. Então, como é que funciona? A gente já viu que o prazo, ele sempre vai ser contado, se for em dias, sempre em dias úteis. Mas de quando que eu conto esse dia útil? No 231, nós temos aí 8 incisos, que é interessante a leitura, com atenção, para que a gente observe a partir de quando eu começo a contar esse prazo. Então, lá no 231, ele vai falar assim, salvo disposição de sentido diverso, considere-se o dia do começo do prazo. Inciso 1º, da data da juntada aos autos do aviso de recebimento. Então, todas as vezes que eu tiver um ato processual que a comunicação para a parte será por aviso de recebimento, o famoso AR, eu só vou começar a iniciar a contagem do prazo, quando o aviso de recebimento voltar e for juntado no processo. Então, se eu recebi o aviso que eu tenho que produzir um ato processual hoje, começa a contar esse prazo processual quando? Amanhã? Não. Ele só vai começar a contar no dia útil seguinte de quando a comprovação de que eu recebi o ato processual ou a informação para a produção do ato processual for juntada no processo. E quando isso acontece, professora? Vai depender de como esse ato processual chegou, essa informação chegou, ou seja, essa intimação chegou para você. Se foi por correio, se foi oficial de justiça, se for por correio, por aviso de recebimento, vai ter que esperar o correio devolver o AR lá no fórum, o servidor juntar no processo e a partir da juntada, aí no dia seguinte, começa a contar o seu prazo. Vamos para o inciso 2º, da data da juntada aos autos do mandado cumprido quando a citação e intimação for oficial de justiça. Então, quando for correio, o ato processual começa a contar, o prazo começa a contar quando da juntada do aviso de recebimento ao processo. E quando for para o oficial de justiça? Quando o mandado devidamente cumprido for juntado ao processo. Então, observe que todas as vezes que a parte é intimada ou é informada que ela tem que produzir um ato processual,
Essa contagem do prazo, ela só vai acontecer quando efetivamente a comprovação for juntada no processo. Antes disso, não há que se falar em início ou contagem de prazo. Seja por correio ou seja por oficial de justiça, a contagem do prazo ela só começa quando a comprovação de que efetivamente foi cumprido, ou seja, quando a informação chegar à parte for efetivamente atestada dentro do processo, é que a gente pode iniciar a contagem do prazo. Vamos ao próximo inciso. No inciso terceiro, a data da ocorrência da citação e da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou chefe de secretaria. Esse é o caso de quando a parte comparece espontaneamente ao fórum. Tá? Ocorre num exemplo clássico, ou no exemplo diário, quando a parte fica informando a outra que existe um processo e que ela tem que providenciar a intimação, ela tem que providenciar o ato processual o quanto antes. O exemplo mais interessante de se ver é geralmente em pensão alimentícia. Né? Às vezes o filho processa o pai ou o filho processa a mãe, e esse pai ou essa mãe que tem que prestar os alimentos fica se escondendo, se esquivando. E aí a pessoa que é representante da criança fica mandando um WhatsApp, viu? Olha, o processo já deu entrada, olha, você vai ser preso, olha, acho melhor você comparecer ao fórum. Às vezes por medo, ou até mesmo por essa questão de tanta mensagem chegando, a pessoa vai espontaneamente ao fórum e para tirar algum tipo de informação ou até mesmo saber se efetivamente existe aquele tipo de processo. Quando ele chega no fórum, é que o servidor vai chegar para ele e vai informá-lo diretamente. Se acontecer dessa forma, como é feito já na sede do juízo e diretamente para o servidor, o prazo começa a contar quando? No dia seguinte dessa constatação pelo próprio servidor ou chefe de secretaria. Vamos para o próximo inciso. Inciso 4º, o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação e intimação for por edital. Quando a gente tem a citação por edital, é justamente porque a pessoa não tem uma informação sobre o endereço da pessoa ou porque a pessoa está em local incerto ou não sabido. E aí é produzido, publicado a intimação, ou seja, o chamamento da pessoa ao processo para que ela consiga praticar o ato processual por edital. É publicado no site do tribunal, na porta do fórum, ou até mesmo em jornais de grande circulação. Após o período que é dado para aquele edital ser publicado e republicado várias vezes, o dia seguinte estipulado pelo juiz é que começa a contagem de prazo. Então, enquanto o juiz não estabelecer esse prazo, esse dia, essa contagem de prazo, o prazo para a prática do ato processual ainda não iniciou. Vamos para o próximo inciso. Agora sim, inciso 5º. O dia útil seguinte à consulta ao teor da citação e intimação ou ao término do prazo para a consulta se dê quando a citação e intimação for eletrônica. O que é a citação eletrônica? É aquela citação que é feita por intermédio de e-mail ou, às vezes, em alguns estados, por WhatsApp. É possível, professora, a citação por WhatsApp? Pois é possível, citação e intimações por WhatsApp. Alguns fóruns já adotam esse sistema, por ser às vezes mais eficaz, vamos dizer assim, eficaz. O importante é o resultado, não o caminhar. Então, quando a citação é feita por meio eletrônico, caminha um e-mail, qual é a data que pode começar a produzir ou começar a cobrar, a iniciar o prazo? É a data seguinte da consulta. Então, recebi um e-mail, estou vendo lá que o e-mail é do Tribunal de Justiça. No momento que eu clico, no dia seguinte, começa a contar o prazo. Aí você vai estar pensando assim, então é muito fácil. É só eu não clicar no e-mail. Lê do engano. Se você terminar de ler o inciso 5º, você vai ver do dia da consulta ou ao final do término que era para ter se dado a consulta. Então, o que a legislação de processo eletrônico lá de 2006 já previu para você que tem essa expertise aí de não clicar no e-mail? Seguinte, chegou o e-mail, cliquei, no dia seguinte começa a contagem do prazo. E se eu não clicar no e-mail? 10 dias depois da chegada do e-mail, começa a contar o prazo. Então, não adianta não clicar no e-mail. Clicou no e-mail no dia seguinte, não clicou no e-mail 10 dias depois da chegada do e-mail, considera-se você devidamente notificado, citado, intimado e o prazo começa a contar no dia seguinte. Próximo inciso. Inciso 6º. A data da juntada do comunicado de que trata 232,
ou não havendo essa data da juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou intimação se realizar por cumprimento de carta. O que é essa carta? A carta é a famosa carta precatória, que é a mais comum, mas pode ser qualquer uma das outras cartas que são utilizadas para a comunicação dos atos processuais. Eu tenho basicamente 4 tipos de cartas aí para fazer comunicados de atos processuais. E essas cartas existem por conta do ato processual não estar sendo praticado, em regra, na sede do juízo. Então, quando eu saio da esfera ali, daquele território do qual o tribunal tem a sua competência, eu vou fazer a comunicação dos atos por carta. Eu vou ter a carta precatória, eu vou ter a carta rogatória, eu vou ter a carta de ordem e eu vou ter a carta arbitral. A carta precatória é quando eu vou fazer a comunicação entre tribunais de mesma hierarquia. Então, vamos dar um exemplo. Se eu pego o Tribunal de Justiça de Brasília e o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, eu não posso ordenar, eu, juiz de Brasília, não posso ordenar algo para o juiz ou para a esfera territorial do juiz de Goiás. Eu preciso pedir a ele que cumpra determinada diligência. E esses tipos de cumprimentos são feitos por carta precatória. Quando a carta precatória chega lá e ele cumpre a ordem, cumpre aí o pedido de diligência, uma citação, uma intimação, uma penhora, uma audiência, quando retorna, aí sim começa a contar o prazo. A carta rogatória já é quando eu vou intimar ou pedir a prática de algum ato fora do país. Então, eu estou aqui no Brasil e eu preciso, por exemplo, fazer uma intimação ou notificar alguém que esteja morando fora do país. Um exemplo de um inventário, por exemplo. Alguns dos herdeiros moram fora do país. Nesse caso, se eu, juiz de Brasília, não tenho competência para ordenar algo no estado de Goiás, que é próximo, imagina fora do país. Então, eu peço uma carta rogatória. Quando a carta retorna, informando se foi ou não foi cumprido o pedido, aí começa a contar o prazo. Carta de ordem é quando eu vou me comunicar em tribunais de instâncias diferentes. Então, eu tenho o fórum, que geralmente ficam as varas. Quando eu vou me comunicar com o tribunal, onde ficam as turmas, ou até mesmo com o Tribunal Superior, a carta que se usa é uma carta de ordem, por conta da ordem de hierarquia que tem entre elas. E, por último, é a que seria a carta arbitral, que é a comunicação que tem para os juízos, para os tribunais de justiça e a justiça, entre aspas, justiça arbitral. Então, esses comunicados são feitos por essas cartas. O inciso, então, que nós lemos, trata-se aí, quando ele fala do artigo 232, ele está falando justamente dessas formas de comunicação por carta. A carta, o pedido foi, a carta voltou, tendo o ato devidamente, o pedido devidamente cumprido, começa a se contar no dia seguinte do retorno dessa carta. Vamos para o próximo inciso. O inciso, então, 7º. A data da publicação quando a intimação se der por diário de justiça, impresso ou eletrônico. O que é o diário de justiça? Quando você tem um advogado já instituído ou colocado no processo, as intimações, as citações já não são feitas diretamente para a parte. Ela vai ser para o advogado. E como é que o advogado é comunicado desses atos? Ele é comunicado por diário de justiça. Não chega nada para o advogado num correio, um oficial de justiça, não. Ele é intimado de possíveis atos que têm que ser praticados no processo por meio do diário de justiça. Esse diário de justiça ele acompanha todos os dias e, publicado no diário de justiça, começa a se contar no dia seguinte. A gente só precisa observar a seguinte situação. O diário de justiça anteriormente, assim como os processos, eles eram físicos. Então, eu tinha um diário físico e a publicação do diário físico, no dia seguinte, começava a iniciar a contagem do prazo. Hoje, eu não tenho mais o diário físico. Todos os diários agora são eletrônicos. E como é que funciona? Uma vez publicado no diário eletrônico, considera-se publicado no suposto diário físico no dia seguinte e só no outro dia é que começa a contar o prazo. Então, observe essa questão. Quando a gente vai falar de questões de prova, quando coloca ali publicado em diário de justiça, considera que já é a publicação no dia seguinte do diário eletrônico. Mas quando é a parte prática mesmo dos prazos, quando publica e quando você vê lá no processo, ele fala, considera se eu foi publicado ou foi certificado na data de hoje no diário de justiça eletrônico. Isso significa dizer que você pula o dia seguinte
útil e começa a contar só depois. Então, precisa observar essa questão. Então, para gravar, publicou no Diário de Justiça, a primeira publicação no Diário de Justiça eletrônico. No dia seguinte, no dia útil seguinte, no diário de papel, que não existe mais, mas hipoteticamente ainda considera, e só no outro dia útil seguinte é que a gente começa a contabilizar o prazo. Observe que isso não tem na legislação. Isso é doutrinário e é prático. Então, observe. Diário de Justiça eletrônico, publicou hoje. Amanhã é útil, considera Diário de Justiça físico. E no outro dia, aí o início da contagem do prazo. E vamos para o último inciso. Inciso 8º. O dia da carga, quando a intimação se der por meio de retirada dos autos, em carga do cartório da secretaria. Aí a questão da carga é para quem é um pouquinho mais antigo. O que é carga? Quando o processo era físico, para a gente ter acesso ao processo, a gente tinha que ir ao tribunal e fazer a carga, carregar o processo para casa ou para o escritório para poder fazer a análise. Esse inciso 8º, ele só tem a possibilidade de ainda ser contabilizado quando a gente fala de processo físico. Processo eletrônico não existe mais isso. Por quê? Porque no processo eletrônico você consulta a qualquer momento, a qualquer hora e quantas pessoas forem necessárias e ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, quando a gente fala de prazo, essas são as informações importantes com relação a prazo. Vamos para o nosso quiz? Observar de novo a questão da ordem, né, da questão. Determinado consumidor propôs a ação de repetição de indébito, pleiteando a devolução de valores pagos indevidamente. Finalizada a instrução, os autos foram concluídos para a sentença, conforme disposição expressa do Código de Processo Civil. O juiz deverá proferir a sentença no prazo de. Quando a gente fala de prazo para atos processuais do juiz, a gente viu que o prazo ele é impróprio. Só que, mesmo tendo prazo impróprio, o artigo 226 do Código de Processo Civil, ele traz quais são os prazos aí com relação à prática dos atos processuais do juiz. Quando a gente fala de despacho, o prazo é de 5 dias. Quando a gente fala de decisão interlocutória, o prazo é de 10. E quando a gente fala de sentença, o prazo é de 30 dias. Vamos ver a questão. Ele pergunta qual é o prazo por meio do qual o juiz deve proferir a sentença. Letra A, 15 dias. Letra B, 30 dias. Letra C, 60 dias. E letra D, 90 dias. E aí, qual letra que você acha que é a correta? Muito bem, se você respondeu a letra B, 30 dias é o prazo correto. Lembrando sempre que as outras questões estão erradas, porque 15 dias seria um prazo determinado aí para nenhum ato processual do juiz. Porém, é possível que dentro do prazo que a legislação estipulou para o juiz proferir seus atos processuais, como a gente falou, por ser um ato impróprio, a depender da complexidade da causa, o juiz dilatar esse prazo, tá? Mas ele deve justificar o porquê do atraso com o prazo. Como a gente já verificou anteriormente, a gente precisa analisar o comando da questão. E o comando da questão pediu para a gente assinalar a questão correta em razão do Código do Processo Civil. Por isso, a letra B é a questão correta. Próxima questão. Conforme o Código de Processo Civil, caso ainda exista prazo legal e o juiz não tenha determinado, a parte deverá praticar o ato processual. A, em prazo compatível com a sua complexidade. B, em 10 dias. C, no prazo estipulado para o juiz proferir despacho. D, em 5 dias. Quando a gente fala de prazo, a legislação já define previamente quais são os prazos processuais que devem ser cumpridos. Mas nem sempre ela prevê todos, porque não há a possibilidade de previsibilidade de todos os atos que podem ser produzidos no processo. A regra é que o prazo é de 15 dias. Só que, se a legislação não disser qual é o prazo, o juiz vai determinar o prazo em conformidade com a complexidade da causa. E se a legislação não disser o prazo e o juiz também não definir, o que a legislação fala? Que o prazo, na falta da lei ou na falta de estipulação pelo juiz, será de 5 dias. Em razão disso, qual é a questão correta? Letra D. Então, caso o Código de Processo Civil não determine qual é o prazo legal para a prática de ato processual, o prazo processual fica estipulado em 5 dias. Lembrando
que todas as vezes que eu tenho um prazo processual na área civil definido em dias, os dias sempre são contados em dias úteis, excluindo aí dias de feriado, sábados e domingos. Próxima questão. No curso da ação de indenização por danos materiais, a perda da faculdade processual em razão de seu não exercício no momento oportuno consiste em preclusão. Letra A, lógica. Letra B, sancionatória. Letra C, temporal. Ou letra D, consumativa. E aí, qual questão é a questão correta? Se você respondeu letra C, temporal, você está correto. Por quê? Lembrando do comando da questão. O comando da questão fala o seguinte: a faculdade processual em razão de seu não exercício. Houve a perda da capacidade da faculdade processual em razão de seu não exercício no momento oportuno. Significa dizer que o prazo passou e a parte não respondeu, ou seja, não manifestou, não praticou o seu ato processual. Quando o prazo passa e a parte não produz o ato processual, a gente chama de preclusão temporal. Vamos ver as outras letras. Letra A, lógica. A preclusão lógica é aquela que a gente conversou ao longo da aula. A preclusão lógica é aquela que o ato posterior é incompatível com o ato anterior. Lembrar sempre do acordo. Se eu faço um acordo, eu não posso manifestar nenhum ato processual contrário ao acordo que eu fiz. Por quê? Porque não é lógico. Se eu fiz o acordo, como é que eu estou defendendo de um acordo que eu fiz? Não faz nenhum sentido. Letra B, preclusão sancionatória. Nem existe preclusão sancionatória. Na verdade, a preclusão pode ser considerada uma sanção à parte quando ela não pratica o ato processual. Por quê? Porque o ato processual praticado fora do prazo pela parte não será, assim, apesar de poder ser praticado, não será recepcionado para a prática de efeitos. E com relação à letra D, a prática a preclusão consumativa é justamente aquela preclusão que diz respeito à prática do ato antes de findado o prazo determinado para aquele ato processual. Então, se eu tenho 15 dias para a prática do ato e pratico um ato antes dos 15 dias, eu não posso fazer nada após essa prática do ato, mesmo ainda restando dias ou um pouquinho de prazo para a prática do ato. Por quê? Porque se consumou o ato processual no momento que eu produzo o ato dentro do processo. Diante disso, terminamos a aula sobre atos processuais, por prazo, e na próxima aula falaremos sobre a formação e possível suspensão do processo. Nos vemos lá! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.